Arthur Vargas, COO interino, operações de transição, Grupo Orion. Deslizei aquele simples cartão de visita pela superfície polida da mesa da sala de reuniões, um último movimento silencioso em um jogo de alto risco que fui forçado a jogar por meses. O rosto do garoto, momentos antes ruborizado de triunfo, perdeu toda a cor, tornando-se tão pálido quanto uma folha de sulfite recém-saída da impressora. Apenas 20 minutos antes, Ricardo Salles tinha me demitido publicamente na frente de toda a equipe executiva da nossa empresa compradora. Agora, ele olhava boquiaberto para o meu novo cargo, como se eu tivesse acabado de informá-lo que a gravidade era uma opinião pessoal e que ele não tinha direito a uma. Mas me deixe voltar, me deixe explicar como um veterano da Marinha de 52 anos acabou ensinando a um garoto nascido em berço de ouro sobre as realidades brutais da guerra corporativa. Meu nome é Arthur Vargas. A maioria das pessoas me chama de Art. Foi um apelido que ganhei na reserva da Marinha, uma vida atrás, quando eu era ingênuo o suficiente para acreditar que diligência e integridade eram as principais moedas de troca no mundo dos negócios. Acontece que são, só não da maneira que os pôsteres motivacionais dizem. Eu fui a espinha dorsal operacional da Inovações Prisma por 15 anos. Entrei como gerente de operações quando éramos uma equipe aguerrida de 30 pessoas espremidas em um escritório alugado acima de uma lavanderia. Eu, pessoalmente, arquitetei cada sistema que tornou nossa empresa um alvo de aquisição tentador de 3,5 bilhões de reais para o Grupo Orion. Cada acordo com fornecedores, cada estrutura de conformidade, cada protocolo de emergência que salvou nossa pele quando o mundo virou de cabeça para baixo. Eu era a fundação. Então, nosso fundador e CEO decidiu pendurar as chuteiras. Nenhuma grande turnê de despedida, nenhum plano de sucessão cuidadosamente gerenciado. Apenas um e-mail breve e sentimental em uma tarde de sexta-feira e uma sala de canto cavernosa e vazia na manhã de segunda. Foi quando Ricardo Salles entrou em cena. O garoto tinha 26 anos, o sobrinho do ex-CEO. Deixe isso assentar. Ele tinha um MBA recém-impresso de uma universidade mais conhecida por seu time de polo do que por seu currículo acadêmico e precisamente 0 dias de experiência em uma função que não envolvesse buscar café. A primeira coisa que ele fez foi conseguir um crachá laminado brilhante e pegar uma caneca na cozinha que dizia: "O chefe mais ou menos do mundo". Eu deveria ter visto os sinais ali mesmo. Estávamos prestes a enfrentar uma jornada turbulenta. Ricardo, ou Ricardinho, como ele insistia que o chamássemos, convocou uma reunião geral em seu primeiro dia. Ele entrou vestindo um blazer que provavelmente custou mais que meu primeiro carro e começou com esta pérola absoluta: "Vamos sinergizar nossas competências essenciais e revolucionar os paradigmas existentes, pessoal". Eu olhei ao redor da sala. Nossa chefe de finanças, uma mulher brilhante de 45 anos, estava pagando a faculdade de 2 filhos. Nosso diretor de logística gerenciava cadeias de suprimentos globais desde antes de Ricardinho ter carteira de motorista. Essas não eram pessoas que precisavam de seus paradigmas revolucionados. Elas precisavam de uma liderança competente e de uma mão firme e clara no timão. Mas Ricardinho, é claro, tinha outros planos. Veja bem, há um universo de diferença entre performar liderança e liderar de fato. Aprendi isso na Marinha. A verdadeira liderança não se trata de grandes discursos. Está enterrada nos detalhes ingratos que ninguém mais quer tocar. Está nas letras miúdas dos contratos com fornecedores que mantêm seus materiais chegando a tempo. Está nos relatórios de conformidade entorpecentes que impedem os reguladores federais de lacrarem suas portas. Está nos sistemas de backup redundantes que mantêm as luzes acesas quando um servidor inevitavelmente morre às 3 da manhã. A ideia de liderança de Ricardinho era um conjunto de slides bonitos de PowerPoint e um vocabulário cheio dos jargões mais recentes. Em uma semana, as rachaduras começaram a aparecer. 3 dos meus colegas chefes de departamento estavam ligando para o meu celular pessoal, não para o de Ricardinho.
Nossa equipe jurídica estava parada em nosso contrato de cliente mais significativo, porque Ricardinho alegou que tinha autoridade de assinatura final, o que ele aparentemente acreditava ser um estado de espírito, não uma permissão específica e escalonada em nosso sistema digital seguro. O departamento financeiro não conseguia aprovações orçamentárias vitais, porque o garoto simplesmente respondia: "Vamos retomar isso depois a cada e-mail", como se fosse um encantamento mágico que fazia as responsabilidades fiscais desaparecerem. As compras estavam paralisadas porque Ricardinho havia otimizado nosso processo de verificação de fornecedores, simplesmente excluindo as etapas em que verificávamos se um parceiro em potencial era um negócio legítimo e não uma empresa de fachada operando em uma garagem. E eu apenas mantive o navio flutuando. Fiz as ligações discretas. Acalmei os ânimos exaltados. Trabalhei nos fins de semana, apagando os incêndios operacionais que ele havia iniciado durante a semana com suas inovações. Olha, eu tenho 52 anos. Minha filha está no último ano da faculdade, e essa é uma conta de R$150 mil por ano que não para só porque o novo chefe é um idiota. Minha esposa, Helena, aguentou meus 15 anos de longas horas e jantares perdidos, porque ela acreditava, assim como eu, que eu estava construindo algo tangível, algo que garantiria nosso futuro. Eu não ia deixar um garoto com um diploma chique e um fundo fiduciário jogar tudo isso pelo ralo, mas eu estava exausto, cansado até os ossos. Não apenas pelo trabalho extra, mas pela experiência esmagadora de assistir a 15 anos de construção meticulosa e cuidadosa serem desmantelados por alguém que genuinamente acreditava que progresso significava demolir tudo o que veio antes dele. Aquela intrincada rede logística que nos permitiu redirecionar remessas e economizar milhões durante os congestionamentos nos portos, eu a projetei em um bloco de notas amarelo. Aquelas fortes relações com fornecedores que nos deram acesso prioritário a materiais quando as cadeias de suprimentos globais se romperam, eu as construí com anos de respeito mútuo. O plano de recuperação de desastres que nos colocou de volta online em 4 horas, quando uma sobrecarga de energia fritou nosso servidor principal. Eu o escrevi em um domingo, enquanto Ricardinho provavelmente estava em um brunch, postando citações inspiradoras em sua história no Instagram. Então, quando Eleonora Mendes, do grupo Orion, entrou em contato, perguntando se tínhamos alguma estrutura de continuidade existente para ajudar na devida diligência da aquisição, eu nem hesitei. Não lhe dei a baboseira corporativa aprovada. Eu lhe dei a verdade nua e crua. Era um único documento protegido por senha, um manual que mostrava como a Prisma realmente funcionava. Não como os slides de PowerPoint de Ricardinho diziam que funcionava. Os sistemas reais, as pessoas indispensáveis que sabiam o que estavam fazendo, as parcerias com fornecedores que eram a força vital de nossa lucratividade. Eu não estava tentando ser um herói ou mesmo salvar meu emprego. Eu já tinha começado a polir meu currículo. Mas eu não ia permitir que o trabalho da minha vida fosse deturpado e destruído por pura incompetência. A resposta de Eleonora veio em menos de 1 hora. Isso é incrivelmente esclarecedor, Arthur. Posso compartilhar isso com o Ricardo? Eu digitei de volta. Talvez seja melhor esperar um pouco. Essa foi a faísca. Esse foi o momento em que o chão se moveu sob meus pés. De repente, comecei a ser copiado em cadeias de e-mails que eu não deveria ver. Avaliações de risco internas das próprias equipes de devida diligência da Orion. Cronogramas de integração detalhados que mencionavam meu nome especificamente como ponto de contato para dados operacionais. Previsões de recursos humanos que referenciavam a retenção de pessoal operacional-chave. Então Eleonora me enviou uma mensagem direta em nossa plataforma de chat segura. Art, qual é a sua avaliação pessoal do cronograma de integração de fornecedores sob a estrutura de liderança atual? Ela não perguntou o que Ricardinho pensava. Ela perguntou a mim, diretamente. Então veio o documento legal. Chegou ao meu e-mail pessoal às 11 da noite de uma quarta-feira. A linha de assunto estava em branco. O único conteúdo era um anexo chamado Pessoal de Transição Prisma.
Rascunho interno. Eu esperava a enxurrada usual de jargão jurídico corporativo. Em vez disso, encontrei algo que fez meu coração bater um pouco mais rápido. Na seção Pessoal-chave, fase de transição, havia um item para um líder de continuidade. O campo do nome estava vazio, um espaço em branco esperando para ser preenchido. Salvei aquele e-mail em uma pasta na minha área de trabalho que nomeei cripticamente de seguro, porque eu sabia que algumas batalhas corporativas não são vencidas com discussões acaloradas em salas de reunião. Elas são vencidas com notas de rodapé silenciosas e cláusulas ignoradas em organogramas que ninguém se preocupa em ler até que seja tarde demais. Enquanto isso, Ricardinho estava em modo cosplay de CEO. Ele trouxe seu colega de faculdade, Caio Gomes, como o novo diretor de inovação estratégica. Isso não é um cargo real, é o título que você dá ao seu amigo quando quer colocá-lo na folha de pagamento, mas não consegue pensar em nenhum trabalho real para ele fazer. Caio chegou com uma mesa de trabalho de pé chique, uma luz de anel profissional para suas videochamadas e um quadro branco enorme que ele imediatamente cobriu com palavras como sinergia, escalabilidade e disrupção. Todo o seu currículo profissional consistia em gerenciar o orçamento das festas de cerveja de sua fraternidade. Em poucos dias, o dano real começou. Todo o nosso sistema de pagamento de fornecedores travou. Caio havia otimizado o fluxo de aprovação, excluindo 2 etapas de verificação. Etapas que não estavam lá por uma questão de eficiência, estavam lá porque eram exigidas por regulamentações federais antifraude. Eram, em suma, legalmente obrigatórias. O CFO de um de nossos maiores fornecedores dirigiu pessoalmente até nosso escritório e ameaçou fazer seus caminhões retomarem um carregamento de componentes críticos direto do chão da nossa fábrica. Eles estavam esperando há 3 semanas por um pagamento que estava irremediavelmente perdido no sistema melhorado de Caio. Encontrei Ricardinho e Caio na copa, rindo enquanto comiam barras de proteína, completamente alheios ao fato de que toda a nossa cadeia de suprimentos estava à beira do colapso. Temos um problema catastrófico com os pagamentos aos fornecedores, eu disse a ele, mantendo a voz calma. Ele levantou a mão, me interrompendo no meio da frase. Art, talvez se você se concentrasse menos nos problemas e mais nas soluções, não estaríamos tendo essa conversa. Você é da operação. Deixe a estratégia com os caras da estratégia. Apenas da operação. Como se eu não tivesse negociado sozinho os próprios contratos que mantinham nossas margens saudáveis. Como se eu já não tivesse atendido às 5 ligações frenéticas de fornecedores furiosos naquela manhã, enquanto Caio provavelmente estava ajustando a iluminação para sua próxima selfie de liderança de pensamento. Foi aí que me fechei. Parei de falar nas reuniões. Foi fácil, porque eu não era mais convidado para a maioria delas. Ricardinho me rotulou oficialmente como resistente à mudança e me cortou de todas as discussões estratégicas. Então, parei de oferecer soluções. Parei de me voluntariar para apagar incêndios antes que se tornassem infernos. Eu apenas observei, documentei tudo e me preparei silenciosamente para o colapso inevitável, porque um tolo sempre tropeçará em seus próprios pés, eventualmente. O problema era que esse tolo em particular estava ameaçando levar toda a minha empresa, toda a minha carreira, junto com ele. 3 semanas depois que Ricardinho assumiu o comando, nossa parceria logística mais importante implodiu. Caio havia perdido um prazo crítico de renovação de contrato. Não por 1 ou 2 dias, por 3 semanas. O acordo que sustentava toda a nossa rede de distribuição da costa leste simplesmente expirou porque ele presumiu que renovação automática significava que se renovava por mágica, sem necessidade de intervenção humana ou papelada. Nosso parceiro logístico, uma empresa com a qual trabalhávamos há 1 década, nos deu um ultimato: consertem em 48 horas, ou nossa conta seria movida para o final de sua lista de prioridades. No mundo da logística, isso é o equivalente corporativo de ser informado de que sua casa está pegando fogo e os bombeiros chegarão em algum momento do próximo mês. A equipe jurídica da Orion sinalizou o problema quase instantaneamente. Essas pessoas não eram tolas, elas podiam ver a base operacional de sua aquisição multimilionária desmoronando em tempo real. Nossa própria diretora financeira me ligou, sua voz tremendo de pânico. Art, temos algum contato de logística de backup?
Qualquer um? Claro que eu tinha. Eu havia construído uma lista abrangente de fornecedores de backup meses atrás, sentindo que esse desastre estava por vir. Encaminhei para ela discretamente. Não copiei Ricardinho. Não fiz um grande show de salvar o dia. Apenas dei a ela as ferramentas de que precisava para evitar que a empresa implodisse completamente. Mas a Orion percebeu. Foi quando Eleonora entrou em contato novamente, pessoalmente. Não por nenhum canal oficial. Apenas uma mensagem direta. Está tudo bem por aí? Só para saber. 7 palavras simples que me disseram tudo o que eu precisava saber. Se uma vice-presidente sênior da empresa compradora estava me procurando pessoalmente, significava que meu silêncio estratégico agora estava gritando mais alto do que toda a incompetência barulhenta de Ricardinho. Significava que eu tinha uma vantagem que nem sequer havia percebido. Eu respondi, segurando as pontas. Mas talvez você queira que sua equipe jurídica dê uma olhada atenta no rascunho da aquisição, página 14, parágrafo 3, subseção E. Eu não expliquei o que dizia. Não precisei, porque aquela subseção era a parte que ninguém nunca lê. Era a letra miúda legal, enterrada em 70 páginas de texto padrão, que estipulava que todas e quaisquer decisões de pessoal relacionadas a pessoal operacional-chave tinham que ser ratificadas por alguém em uma posição chamada líder de continuidade. E, até onde eu sabia, essa posição ainda estava vaga. A primeira reunião não oficial aconteceu pelo que eu disse a mim mesmo ser um acidente. Deveríamos estar em uma reunião com a equipe de integração da Orion para revisar os inventários de ativos, uma devida diligência padrão. Mas Ricardinho estava sofrendo do que ele chamava de fadiga de delegação, então ele apenas me encaminhou o convite da reunião sem sequer ler a pauta. Marcos Torres, um dos VPs sêniores da Orion, fez uma pergunta direta sobre nossas métricas de desempenho de fornecedores nos últimos 3 anos fiscais. Uma pergunta básica para qualquer um que realmente estivesse gerenciando as operações. Ricardinho apenas o encarou sem expressão, como se tivessem pedido para ele recitar a tabela periódica em mandarim. Deixei o silêncio pairar no ar por um instante. Então, eu falei, você encontrará essas métricas na aba 2 do painel de operações que enviei na semana passada. As linhas 42 a 68 incluem os dados de recuperação para quaisquer problemas de cumprimento de ciclo tardio. Houve um silêncio mortal que durou cerca de 5 segundos. Então, Marcos disse, perfeito. Obrigado, artigo. Após a ligação, uma mensagem apareceu do escritório de integração da Orion. Você teria tempo para uma ligação rápida e informal sobre continuidade operacional? Pensei nisso por uns 30 segundos. Eu não ia violar acordos de confidencialidade ou queimar a empresa só para vencer na política do escritório. Mas também não ia ficar parado assistindo 15 anos do trabalho da minha vida serem incinerados por uma criança brincando de CEO. Uma ligação, 15 minutos, mantida fora do calendário oficial. Aquela única ligação se transformou em mais 3 até o final daquela semana. Eu nunca dei minha opinião. Nunca falei mal de Ricardinho ou Caio. Apenas respondi às perguntas deles com dados. Você tem avaliações de risco pós-aquisição? Sim, eu as construí no último trimestre. Aqui estão. Alguma preocupação com a migração do software de conformidade? Sim. Aqui está a trilha de auditoria completa mostrando os pontos de falha potenciais. Alguma indicação de que a liderança atual não está alinhada com as entregas do 4º trimestre? Para essa, eu simplesmente anexei 2 documentos de estratégia conflitantes. Um meticulosamente preparado por nossa equipe financeira e outro que parecia ter sido rabiscado em um guardanapo por Ricardinho durante um sonho febril. Eu nunca precisei dizer. Eu avisei. A documentação fez todo o trabalho por mim. Na terceira ligação, o tom todo havia mudado. Marcos trouxe Eleonora. Então, Eleonora trouxe outro executivo. Então, o advogado principal deles se juntou. Eles pararam de chamar de conversa informal e começaram a chamar de revisão de transição. Foi quando Eleonora fez a pergunta que mudou tudo. Art, se você pudesse definir o papel ideal para si mesmo pós-aquisição para garantir a continuidade operacional total, como seria? Eu nem precisei pensar. Diretor de operações interino para operações de transição. Não permanente, não glamouroso, apenas honesto. Eu não queria um título chique ou uma sala de canto.
Eu queria o comando da ponte por tempo suficiente para guiar o navio através da tempestade que eu sabia que estava vindo. Eleonora assentiu lentamente e digitou algo em seu laptop que eu não pude ver. 2 dias depois, um advogado da Orion me enviou um documento intitulado Notas de Pessoal de Transição, apenas para revisão interna. Eu o li 2 vezes, depois uma terceira vez apenas para ter certeza. Meu nome estava lá, na vaga para o líder de continuidade, e ao lado dele havia uma pequena caixa de seleção. Estava marcada. Enquanto isso, Ricardinho estava ocupado organizando sextas-feiras de inovação com puffs e kombucha na torneira. Ele perguntou à equipe de finanças por que fluxo de caixa não podia simplesmente significar vender mais coisas. Ele sugeriu que revolucionássemos nossos protocolos de conformidade federal porque eles estavam desacelerando nossa velocidade. Ele não tinha ideia das ligações secretas, nenhuma pista sobre os documentos sendo passados de um lado para o outro. Ele estava completamente alheio ao fato de que o acordo de aquisição que ele assinou com fé cega continha uma provisão que estava prestes a detonar toda a sua carreira. O ponto de ruptura final chegou em uma manhã de terça-feira. Ricardinho postou um anúncio para toda a empresa em nosso sistema de mensagens interno. Grande vitória. Equipe. Migramos com sucesso todos os fluxos de trabalho de conformidade para uma nova solução de inteligência artificial baseada em nuvem. Mais rápido, mais barato, melhor. Tive que ler 3 vezes para acreditar que ele realmente havia escrito que tinha migrado unilateralmente os sistemas que lidavam com toda a documentação legal e financeira para uma aquisição de 3,5 bilhões de reais. Meu telefone começou a tocar sem parar em 1 hora. O departamento jurídico não conseguia acessar nenhum banco de dados de contratos. A gestão de fornecedores estava bloqueada de todos os fluxos de trabalho de aprovação. As compras estavam presas em um loop infinito, com um chatbot de atendimento ao cliente que respondia a todas as perguntas com "Ainda estou aprendendo, obrigado pela sua paciência". 5 de nossos fornecedores mais críticos estavam completamente congelados no novo sistema. Nenhuma documentação fiscal, nenhuma verificação de antecedentes, nenhuma autorização de pagamento. Um deles ameaçou formalmente envolver seu conselho jurídico se não conseguíssemos resolver o problema até o final do dia útil. Encontrei Ricardinho na copa, organizando algo que ele chamou de Terça-feira da Transformação. Ele estava bebendo água com infusão de pepino e desenhando fluxogramas sem sentido em papel pardo, enquanto a empresa que ele deveria estar liderando queimava ao seu redor. Temos uma falha crítica, eu disse a ele sem rodeios. A migração de conformidade que você ordenou quebrou tudo. Ele ergueu os olhos de seu desenho e me deu um sorriso condescendente. Pequeno contratempo, artigo, apenas dores de crescimento. O representante de vendas me garantiu que a plataforma de inteligência artificial deles foi projetada para escalar com as necessidades organizacionais. A IA deles não preenche relatórios para a CVM, Ricardinho. Ele apenas piscou para mim, como se eu tivesse acabado de inventar o termo CVM na hora. Eleonora, da Orion, estava em uma videochamada de emergência em 2 horas. Ela não levantou a voz, nem mesmo parecia zangada. Ela apenas fez uma pergunta simples. Quem autorizou essa migração de sistema? Ricardinho abriu a boca para começar a inventar alguma história, mas eu o interrompi. Vou te enviar um detalhamento completo, eu disse, olhando diretamente para Eleonora através da câmera. Registros de decisão, cadeias de aprovação, documentação do cronograma, eu tinha tudo. Capturas de tela dos registros de chat, onde Ricardinho disse a Caio para simplesmente arrancar o band-aid de uma vez. Fios de e-mail, onde chefes de departamento imploraram por mais tempo para testar o novo sistema. Notas de reunião, onde eu havia alertado especificamente sobre os riscos catastróficos de conformidade. Juntei tudo em um pacote limpo e organizado e enviei diretamente para Eleonora, com data e hora, documentado e irrefutável. Claro, Ricardinho tentou manipular a situação. Ele disse à equipe da Orion que eu tinha sido resistente à inovação, que eu tinha intencionalmente criado lacunas no sistema legado e que ele estava simplesmente preparando nossas operações para o futuro enquanto eu estava muito preso ao passado para me adaptar. O que ele não sabia era que eu também havia documentado essas conversas. Quando Eleonora recebeu meu segundo pacote de e-mails, sua única resposta foi uma única palavra: recebido.
Depois disso, 2 dias de silêncio de rádio. Então algo interessante aconteceu. Eu não fui oficialmente convidado para a reunião interna de planejamento de integração da Orion, mas quando as notas da reunião foram distribuídas, meu nome estava em quase todos os itens de ação. Avaliação de impacto do fornecedor. Arte V, para fornecer cronograma. Roteiro de restauração do sistema. Arte V, para liderar a análise. Revisão de conformidade. Referenciar a documentação de auditoria de artigo. O nome de Ricardinho não foi mencionado uma única vez. Foi quando eu soube que não se tratava mais de limpar a bagunça dele. Ele não era mais apenas incompetente. Ele era um passivo, uma ameaça direta e verificável ao acordo que eu passei 15 anos da minha vida ajudando a construir. Então, parei de tentar trabalhar com ele. Parei de explicar por que suas ideias malucas iriam falhar. Parei de avisá-lo sobre os icebergs à frente. Apenas comecei a me preparar para o final do jogo. O contrato ficou na minha caixa de entrada pessoal por 2 semanas. O assunto dizia: Inovações Prisma, Acordo de Pessoal de Transição, Rascunho Final. Eu não o abri imediatamente, não porque estivesse nervoso com o que continha, porque eu já sabia o que não continha. A ciência de Ricardinho. Ele nunca mencionou ter recebido tal documento. Provavelmente presumiu que era apenas mais papelada legal para os advogados cuidarem. Ele não entendia que as palavras mais poderosas no mundo corporativo não são as gritadas em salas de reunião, são as silenciosamente enterradas no parágrafo 3 e na página 14, a página que ninguém se preocupa em ler. Na manhã em que finalmente o abri, outro fornecedor tinha acabado de escalar um congelamento de pagamento para seu departamento jurídico. Caio havia enviado um e-mail para toda a empresa culpando a bagagem de fluxo de trabalho legado pelos problemas operacionais contínuos. E Ricardinho estava em seu escritório, praticando uma apresentação sobre criação de valor sinérgico. Sentei-me com uma xícara de café que tinha gosto de plástico queimado e cliquei no arquivo para abrir. Eram 73 páginas de linguagem jurídica densa, gráficos, listas de verificação de conformidade e linhas de assinatura. Papelada de aquisição padrão. Percorri a maior parte, meus olhos procurando o que eu sabia que estava lá. Página 14. Parágrafo 3c. Todas as decisões de pessoal relacionadas ao pessoal operacional da fase de transição devem receber aprovação final do líder de continuidade designado, cuja autoridade não pode ser anulada por executivos temporários ou interinos não ratificados pelo Conselho de Administração da empresa adquirente. E então, mais uma linha abaixo, líder de continuidade, Arthur Vargas. Eu apenas encarei meu nome, ali, em preto e branco, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Eles haviam enterrado uma bomba tática no meio do contrato. Ricardinho o assinou pensando que era uma mera formalidade. Ele havia autorizado legalmente um documento que me entregava mais autoridade operacional direta do que ele mesmo possuía. A Orion tinha feito isso deliberadamente, silenciosamente e de forma completamente legal. Eu nem precisei pedir. Encaminhei o arquivo para o meu e-mail pessoal com o assunto checkmate e passei pelo escritório de Ricardinho. Ele estava lá, rolando vídeos do TikTok sobre liderança enquanto comia uma salada de couve que provavelmente custou mais do que meu orçamento de almoço para a semana inteira. Ele nem levantou o olhar. Eu apenas continuei andando, porque eu sabia de algo que ele não sabia. Ele pensava que estava no comando da transição, mas eu era a transição. Na manhã anterior à reunião final de aquisição, Ricardinho enviou outro e-mail para toda a empresa. O assunto era: o futuro começa amanhã. A Prisma se une à Orion. Eram 5 parágrafos de pura baboseira sobre sinergias transformacionais e excelência operacional de próximo nível. Ele agradeceu a todos por sua resiliência e adaptabilidade durante esta jornada emocionante. Li as palavras excelência operacional e quase engasguei com meu café. Este era um homem que me perguntou na semana passada se margem bruta significava que estávamos sendo grosseiros com nossos clientes. Naquela noite, recebi uma mensagem que não esperava. Era curta, direta e do próprio David Arruda, o CEO do Grupo Orion. Traga seus cartões de visita amanhã. 5 palavras que me atingiram como um soco no estômago, mas de um jeito bom, porque um homem como David Arruda não perde tempo com conversa fiada. Se ele estava me dizendo para trazer cartões, significava que ele já sabia exatamente como o dia seguinte se desenrolaria.
Eu respondi: entendido. Então fui para casa e disse a Helena que talvez tivéssemos um motivo para abrir aquela garrafa de vinho bom amanhã à noite. Eu não podia dizer a ela o porquê ainda, mas depois de 15 anos de planos cancelados e fins de semana trabalhando, imaginei que ela merecia um pequeno aviso de que as coisas finalmente estavam prestes a mudar. A reunião final estava marcada para as 10 da manhã na sala de conferências principal. Era puro teatro corporativo, uma mesa de mogno que provavelmente custou mais do que o primeiro ano de faculdade da minha filha. Cadeiras de couro super estofadas que suspiravam toda vez que você se movia. Uma janela panorâmica com vista para o mesmo estacionamento em que eu vinha entrando às 7 da manhã nos últimos 15 anos. Toda a equipe de liderança da Orion estava lá. David Arruda sentou-se na cabeceira da mesa, um homem com a expressão calma e indecifrável de alguém que já viu todas as jogadas de poder já inventadas. Eleonora e Marcos o flanqueavam como tenentes leais. Seu conselho jurídico sentou-se silenciosamente com uma pasta grossa o suficiente para parar uma bala. Do nosso lado, éramos Ricardinho, Caio, nossa diretora de RH com cara de apavorada, e eu, sentado em uma cadeira no canto de trás, como um móvel esquecido. Ricardinho se vestiu para o que ele achava que era sua coroação. Terno novo, corte de cabelo impecável e colônia suficiente para ser detectada da órbita. Ele até trouxe uma apresentação de PowerPoint preparada em seu laptop. O primeiro slide dizia: Prisma 2.0. Otimizada, sincronizada, superior. Eu, honestamente, gostaria de estar inventando isso. Arruda abriu a reunião com a brevidade pragmática que eu esperava. Vamos revisar o cronograma final da transição e as atribuições de pessoal-chave. Ricardinho imediatamente interveio, praticamente saltando em sua cadeira como um apresentador de programa de auditório. Com certeza, David, estamos empolgados, alinhados e prontos para começar com tudo. Esta aquisição representa a próxima evolução da Inovações Prisma. Seremos mais enxutos, mais inteligentes e mais ágeis do que nunca. Ele clicou para seu segundo slide. Era um novo organograma. Seu nome estava em uma caixa grande no topo, com setas apontando para todos os outros, incluindo uma pequena caixa ao lado rotulada Pessoal de Saída. Meu nome estava nela. Quero agradecer pessoalmente a todos que nos ajudaram a chegar a este momento crucial, ele continuou, gesticulando vagamente para a sala. Incluindo Arthur Vargas, que fará a transição para fora da empresa nas próximas 2 semanas para dar lugar à nossa nova e mais dinâmica estrutura operacional. E lá estava, dito com um aceno desdenhoso, como se estivesse me fazendo um favor, como se eu devesse me levantar e agradecê-lo pelo privilégio de ser executado publicamente na frente dos 6 executivos da nossa nova empresa-mãe. Ninguém se moveu, ninguém falou. O ar na sala ficou denso. Enfiei a mão no bolso do paletó, meus dedos se fechando em um único e nítido cartão de visita. Cartolina preta fosca. Fonte limpa, branca e profissional. Arthur Vargas. CEO interino. Operações de transição. Grupo Orion. Deslizei-o pela mesa polida em direção a David Arruda, sem dizer uma única palavra. Ele o pegou. Ele leu. E então veio um som que eu nunca esquecerei enquanto viver. Risada. Não uma risadinha. Não uma risada maliciosa. Foi uma risada profunda, genuína e deliciada. O som de um homem que acabara de receber a piada perfeita para uma anedota que ele esperava meses para ouvir. O sorriso de plástico de Ricardinho vacilou. Algo engraçado, David? Arruda não respondeu. Ele apenas passou o meu cartão para Eleonora, que o leu e abriu um sorriso que era puro e inalterado triunfo. Então Marcos abriu sua pasta, lentamente, deliberadamente. Ele virou diretamente para uma página marcada com uma aba amarela. Página 14. Dava para ouvir a cadeira de Caio ranger enquanto ele se mexia desconfortavelmente. Nossa diretora de recursos humanos de repente ficou intensamente fascinada pelo padrão de suas próprias unhas. Ricardinho tentou retomar o controle, sua voz um pouco alta demais. Acho que pode haver alguma confusão aqui. O Art não representa a Orion. Ele está aqui apenas para fornecer algum contexto operacional durante a passagem de bastão. Eleonora finalmente falou, sua voz tão calma e afiada quanto o bisturi de um cirurgião. Na verdade, Sr. Salles,
O ART representa a liderança de transição para a integração operacional da Prisma. Essa autoridade foi estabelecida no acordo de pessoal que você assinou há 3 semanas. O rosto de Ricardinho ficou branco. Isso não é possível. Não tem como isso ser legalmente vinculativo. Arruda deslizou o contrato assinado pela mesa, parando-o bem na frente de Ricardinho. Página 14. Parágrafo 3. E. Arthur Vargas, designado líder de continuidade. Autoridade final sobre todas as decisões de pessoal relacionadas ao pessoal operacional durante o período de transição. Ricardinho encarou o documento como se estivesse escrito em runas antigas, o que de certa forma estava. Estava escrito na língua estrangeira de realmente ler as coisas que você assina. Isso nunca foi discutido, ele nunca deveria ter esse tipo de autoridade. Ele se corrigiu, mas era tarde demais. Arruda recostou-se na cadeira, um homem se acomodando para assistir a um filme que já tinha visto e amado. Sua assinatura está bem ali, na página 73, Sr. Salles. Logo abaixo da cláusula que concede ao Sr. Vargas controle operacional total pelos próximos 90 dias. A sala ficou tão silenciosa que se podia ouvir o zumbido do sistema de ar-condicionado. A boca de Ricardinho abriu e fechou, como um peixe tentando desesperadamente entender o ar. Suas mãos pairavam sobre a mesa, procurando algo para se agarrar que simplesmente não estava lá. Mas ele se reporta a mim. Ele é da operação. Eu sou a liderança executiva. Arruda sorriu, da maneira que um grande mestre de xadrez sorri quando coloca seu oponente em xeque-mate. Não mais. Arruda limpou a garganta e leu diretamente do contrato, sua voz lenta e deliberada, como um juiz proferindo um veredito. Todas as decisões de pessoal e operacionais da transição estão sob a autoridade final do líder de continuidade designado, Arthur Vargas. Quaisquer mudanças unilaterais de pessoal feitas por executivos interinos não aprovados pelo Conselho são consideradas nulas e sem efeito. Ricardinho não se sentou. Ele não saiu furioso. Ele apenas ficou lá, congelado, como se alguém tivesse puxado seu plugue da tomada. Caio, o diretor de inovação estratégica, sussurrou algo em seu telefone e saiu discretamente da sala. Uma jogada inteligente. Os ratos são sempre os primeiros a saber quando o navio está afundando. Nossa diretora de RH agora estudava os veios da madeira da mesa de conferência como se fosse a coisa mais fascinante que ela já tinha visto. Deve haver algum engano, disse Ricardinho finalmente, sua voz falhando na palavra engano. Isso nunca foi discutido. Eu não autorizei o ART a ter nenhum tipo de autoridade executiva. Eleonora falou novamente, seu olhar fixo nele. Sua assinatura diz o contrário, Sr. Salles. Página 73. Bem ao lado da nomeação de ART como líder de continuidade. Arruda virou fisicamente o contrato para que Ricardinho pudesse ver sua própria assinatura. Tinta preta e forte em papel branco e nítido. Logo abaixo do parágrafo que acabara de vaporizar sua carreira corporativa. Eu nunca li. Quer dizer, nossa equipe jurídica disse que era apenas papelada de transição padrão. Coisa de praxe. Era padrão, disse Arruda friamente. Padrão para uma aquisição onde a liderança interina é considerada carente de experiência operacional suficiente. Essa frase pairou no ar por 10 longos segundos, o tipo de silêncio que parece pesado, como se todos na sala tivessem esquecido como respirar. Ricardinho fez uma última e desesperada tentativa. Mas o ART se reporta a mim. Ele tem se reportado a mim por meses. Eu sou o executivo encarregado desta transição. Arruda não levantou a voz. Ele nem mesmo mudou sua expressão. Ele apenas se recostou na cadeira, um homem fazendo um último e decisivo movimento no tabuleiro de xadrez. Sobre essa transição, Ricardinho, estamos fazendo alguns ajustes no seu papel também. Marcos pegou outra pasta. Esta era ameaçadoramente fina. Apenas uma única página. Com efeito imediato, você será transferido para uma posição de gestão de instalações em nosso centro de distribuição em Anápolis, Goiás. Turno da noite. Acreditamos que você poderia se beneficiar de alguma experiência coordenando horários de empilhadeiras e rotações de docas de carga.
O silêncio na sala tornou-se absoluto. Dava para ouvir um alfinete cair no carpete grosso. A boca de Ricardinho abriu e fechou algumas vezes, mas nenhum som saiu. Anápolis, ele finalmente conseguiu sussurrar. É um centro logístico fantástico, disse Arruda, seu tom agradável. Uma ótima oportunidade para aprender operações de base. Um trabalho que constrói muito o caráter. Turno da noite, das 7 da noite às 7 da manhã, de quinta a segunda. Anápolis fica bem frio no inverno, então você vai querer investir em um bom casaco. Observei o rosto de Ricardinho passar por umas 5 emoções diferentes em 5 segundos. Confusão, incredulidade, pânico, raiva e, finalmente, uma confusão vazia. Você não pode estar falando sério. Eleonora deslizou uma única folha de papel pela mesa. Sua nova carta de atribuição. Mesmo nível salarial, apenas responsabilidades diferentes. A Orion valoriza a experiência operacional prática em todos os níveis da empresa. Mesmo nível salarial. Essa foi a reviravolta final e elegante da faca. Eles não o estavam demitindo. Estavam o transferindo, dando a ele exatamente o tipo de papel que ele claramente achava que eu merecia. Ricardinho pegou o pedaço de papel como se fosse radioativo. Ele o leu 2 vezes, suas mãos tremendo levemente. Isso é, vocês não podem simplesmente me transferir para trabalho manual. Eu tenho um MBA. Eu estive dirigindo esta empresa. A expressão de Arruda permaneceu inalterada. E o Art a tem construído por 15 anos. Nós tendemos a preferir experiência a credenciais. Eu não disse uma palavra. Não me vangloriei. Nem mesmo sorri. Apenas sentei ali e observei 15 anos de trabalho duro, de chegar cedo e ficar até tarde, serem validados pelas únicas pessoas cujas opiniões realmente importavam. Marcos me entregou um envelope grosso, cor de creme, papel timbrado da Orion. Dentro estava minha carta de nomeação oficial, COO interino, operações de transição, mandato de 90 dias com uma revisão automática para uma posição permanente. Um aumento salarial que não apenas cobriria a faculdade da minha filha, mas também permitiria que Helena e eu respirássemos pela primeira vez em anos. É um novo crachá do Grupo Orion. Arthur Vargas, COO interino. Prendi-o no bolso do meu paletó. O clique suave do plástico pareceu ecoar na sala silenciosa. Obrigado, eu disse, as primeiras palavras que falei desde que tudo isso começou. Estou ansioso para começar. Levantei-me e apertei as mãos de Arruda, Eleonora e Marcos. Foi profissional, cortês, apenas mais um dia no escritório. Quando me virei para sair, ouvi a voz de Ricardinho uma última vez, suave e quebrada. Art? Espere, Você sabia disso o tempo todo, não sabia? Virei-me para ele. O garoto ainda estava lá, segurando sua carta de transferência como se fosse uma sentença de morte. Eu sabia que você estava com a corda no pescoço, Ricardinho, eu disse, minha voz calma. Eu tentei te ajudar. Você me disse para ficar na minha. Mas você planejou isso. Você me armou uma cilada. Considerei isso por um momento. Não, Ricardinho. Eu só fiz o meu trabalho. Você assinou um contrato sem ler. Eu leio tudo. Essa é a diferença entre nós. Ele parecia querer dizer mais. Talvez para discutir, talvez para se desculpar pelos 2 meses que passou me tratando e ao trabalho da minha vida como uma peça de equipamento obsoleta. Em vez disso, ele apenas ficou lá, desinflado, enquanto a nova equipe de liderança saía da sala. Eu estava quase na porta quando o ouvi uma última vez, um sussurro patético. Anápolis? Eu não me virei. Ouvi dizer que a picanha de lá é boa. E foi isso. 15 anos construindo algo real, 2 meses assistindo a um tolo tentar derrubá-lo. E um simples cartão de visita que mudou todo o jogo. Voltei para minha mesa, minha antiga mesa, e comecei a fazer uma lista de tudo que precisava ser consertado. Relações com fornecedores para reparar, sistemas de conformidade para restaurar, procedimentos operacionais para documentar para a nova equipe, trabalho de verdade, o tipo de trabalho ingrato e detalhista que mantém as empresas funcionando e as pessoas empregadas, o trabalho que eu vinha fazendo o tempo todo. 3 horas depois, Helena ligou para perguntar como foi a reunião. Boa, eu disse a ela, um sorriso real se espalhando pelo meu rosto. Muito boa. O que você acha de jantar naquela churrascaria cara hoje à noite?
Nós podemos pagar? Ela perguntou, sua voz cautelosa. Olhei para o novo crachá da Orion preso no meu paletó. Sim, eu disse. Nós podemos pagar. Naquela noite, enquanto Helena e eu compartilhávamos uma garrafa de vinho que não veio da prateleira de baixo, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é o Ricardo. Começo em Anápolis na próxima semana. Acho que estou começando a entender o que você estava tentando me dizer. Mostrei a mensagem para Helena. Ela leu, depois olhou para mim. Você vai responder? Pensei nisso. O garoto tinha 26 anos. Ele tinha acabado de aprender a lição mais brutal e valiosa nos negócios. Autoridade sem competência é apenas barulho temporário. Eu digitei de volta. Boa sorte. Mantenha a cabeça baixa e aprenda as operações reais desde o início. Você pode se surpreender. Ele respondeu quase imediatamente. Obrigado. Essa foi a última vez que ouvi falar de Ricardo Salles. 6 meses depois, recebi uma ligação de Eleonora Mendes. O conselho da Orion queria tornar minha posição interina permanente, cargo de COO completo, opções de ações, o pacote completo. Eu disse sim. Às vezes, o sistema realmente funciona. Às vezes, a experiência realmente supera as conexões e a competência vence a política. Às vezes, o cara que realmente sabe como operar a máquina recebe as chaves. A Marinha me ensinou que a verdadeira vitória não é sobre glória, é sobre levar a missão até o fim. E minha missão, o tempo todo, era apenas manter as luzes acesas, enquanto todos os outros estavam ocupados descobrindo quem realmente estava no comando. Acontece que era eu. Eu só tive que esperar que eles lessem as letras miúdas. Fim da história.